Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Denis Carvalho aqui, que prazer, que alegria ter você aqui comigo. Nós entraremos aqui numa sequência de vídeos que tem por intenção te ajudar, te orientar com relação aos estudos. Aqui, longe de mim trazer um método inovador, dizendo que com esse método você vai conseguir a aprovação. Eu sei que muitas vezes a gente observa isso. Com meu método você consegue estudar poucas horas por dia e assim você vai conseguir a aprovação. Esse método é revolucionário no mercado. Foge disso. A minha intenção não é trazer isso para você, tá? Não é. Você vai conseguir a aprovação, seja na prova que você tem interesse de fazer, um concurso público, exame da OAB e assim, tanto faz, qual seja a sua intenção de estudo, você só vai conseguir a aprovação com seriedade, com dedicação, com foco nos estudos. E eu quero falar para você que você não está sozinho nessa. Não está. Muitas pessoas passam pelas mesmas dificuldades que você passa. Aqui eu quero trazer para você o que aconteceu comigo, como que eu fiz para estudar, para que você venha, de certa forma, a moldar isso na sua vida também. Que isso sirva como exemplo, para que você perceba que cada um tem uma forma de estudos. Eu vou te mostrar o que aconteceu comigo, eu não sou diferente de você. Não sou, eu sou igualzinho a você. Tenho as minhas dificuldades, tenho as alegrias e as tristezas do dia a dia. A diferença, no caso aqui, você que venha buscar a aprovação no exame da OAB, a diferença é que eu não desisti, que eu batalhei, que eu corri atrás. Não só para o exame da OAB, mas também para outras coisas na minha vida. Eu vou te contar mais ou menos o que aconteceu comigo, tá? E te mostrar que não existe fórmula mágica. Não existe isso. O que existe é determinação, é foco, é comprometimento. Se você tiver isso, eu tenho certeza que você vai ser aprovado no exame que você queira fazer. Porque você teve foco, você não desistiu, você teve determinação. Estou aqui para te mostrar isso. Tá bom? Aqui, nessa nossa primeira aula, nesse nosso primeiro encontro dos nossos estudos, eu venho trazer para você a seguinte reflexão aqui para nós, Comigo foi assim, tá certo? Como que foi comigo? Como que foi nos meus estudos, tá? Para falar comigo foi assim, Aconteceu assim comigo, mas como assim, Denis? Eu hoje sou advogado, eu tenho mestrado em Direito, estou advogando, estou lecionando, porque eu quis isso. Em determinada fase da minha vida, eu quis. Poxa, durante a faculdade, durante a graduação em Direito, talvez você esteja na graduação ainda em Direito, você que está objetivando o seu exame da OAB, ou você que está estudando para concurso público, tá? Quando eu estava na faculdade, eu coloquei na minha cabeça, poxa, eu entrei na faculdade com a intenção de concurso público, com a intenção de fazer concurso para a Polícia Civil, queria ser delegado de polícia. Durante a faculdade eu fui mudando um pouco o pensamento, falei, nossa, que legal que é, Ser professor é muito gostoso, é prazeroso, transmitir o conhecimento, será que um dia eu vou conseguir isso? Então, bem resumidamente, no segundo para o terceiro ano de faculdade, eu coloquei isso na minha cabeça, falei, poxa, eu vou tentar. Quando eu formar, eu vou tentar fazer um mestrado. E não foi fácil. Não foi fácil. No meu último ano de faculdade, quando eu estava para me formar, eu resolvi fazer o processo seletivo para o mestrado. Então, eu tive que estudar e me preparar para o mestrado e conseguir ser aprovado. E foi nessa época que eu fui aprovado também no exame da OAB. E eu comecei a advogar depois de um tempo, comecei a lecionar, eu gosto muito disso. Mas, falando assim, parece que foi fácil. Não foi. Eu trago para você, desde lá de trás, como é que foi comigo, Antes de ingressar na faculdade de Direito, eu fazia um curso técnico de manutenção aeronáutica. Nesse curso técnico em manutenção aeronáutica, naquela época, abriu a possibilidade de fazer um concurso temporário para sargento do Exército na área de manutenção aeronáutica. Só que,
para que eu pudesse ser sargento temporário na área de manutenção aeronáutica, não bastava só fazer o cursinho técnico e me candidatar a uma das vagas. Eu precisava passar numa prova, ser aprovado em uma prova, tal como é a prova da OAB, certo? Existe uma prova conhecida como prova da banca da ANAC, e nessa prova da banca da ANAC você vai, né, até o local da prova, faz a prova ali, você precisa acertar uma porcentagem. Tendo um percentual de acerto, você pode vir a trabalhar como auxiliar de mecânico, naquela época era assim. Você recebia uma carteira, uma inscrição, né, que é chamada de CCT, que é a certificação CCT de conhecimento técnico, se eu não me engano, conhecimento teórico, alguma coisa assim, certificação de conhecimento teórico, salvo engano. Aí eu poderia trabalhar em uma empresa civil ou, né, no caso que eu queria fazer esse concurso para o Exército, fazer esse concurso porque eu tinha CCT, certo? Aí depois de um tempo na carreira você consegue a CHT, que é a certificação de habilitação técnica, mas isso é outra história, tá? Mas eu tinha que fazer essa prova da ANAC. Naquela época, eu estudava, né, na cidade que eu fazia o cursinho, era uma outra cidade na qual eu morava, mudei de cidade, fiz estágio também na área de manutenção aeronáutica e tinha que fazer essa prova. E essa prova é você com você mesmo, né, tal como é a prova da OAB. Na prova da OAB você não concorre com ninguém, você concorre com você. E eu tinha que estudar. E eu tinha um tempo legal para estudar, porque antes de fazer estágio, eu só fazia o curso à noite, então eu tinha o dia inteiro para estudar. Só que não era fácil assim. Parece que quando a gente tem um tempo livre de estudos, parece que a gente não estuda. Porque a gente tem aquela falsa impressão, eu tenho todo o tempo do mundo. E não é verdade, você não tem todo o tempo do mundo. Você não tem. Então você precisa ter comprometimento. Porque a gente fica assim, na parte da manhã eu não estudei, mas à tarde eu estudo. Na parte da tarde eu não estudei. À noite eu vou para o curso, na hora que eu voltar do curso eu estudo um pouco, para compensar o dia todo que eu não estudei. E é mentira, você não vai estudar o dia todo, é mentira. Você não vai estudar à noite para compensar o dia. É mentira. Você não faz isso. Eu me recordo que era puxado, era difícil para mim. Era bem puxado ter aquele comprometimento, né? De ter o dia todo para estudar e você não se comprometer com aquilo. A gente se cobra. Então eu sei que você que está aí desse lado, que não está trabalhando, está só estudando, eu sei o quanto é difícil para você. Eu sei o quanto é difícil. E naquela época eu buscava assim, poxa, e aí que é interessante, né? Porque eu tinha ali, poxa, eu fiz um curso técnico. Os meus colegas fizeram a mesma prova que eu fiz, né, da ANAC, para ter a CCT. Eles passaram, eu não. Eu pensava assim, né? O que eu não passei? Se eu tive o mesmo tempo de estudo que eles, se eu tive os mesmos professores que eles, mesma matéria, mesma metodologia, por que ele passou e eu não passei? E foi assim, eu fiz a prova e não passei. Tá? A prova da ANAC. Eu fiz a primeira prova e não passei, reprovei. E eu pensava, poxa, eu vou perguntar para eles o que eles fizeram para passar. Eu estudei assim e tal. Só que nessa época, aí que a gente começa, né, a observar as pessoas e perguntar para elas, o que você fez para passar? Me dá a dica, me dá a fórmula mágica. A gente precisa de uma fórmula mágica. A gente busca a fórmula mágica, mas não existe. Tá? Não existe. Na segunda vez que eu fiz a prova da ANAC, eu passei. Consegui a aprovação. Aí eu fiz o outro concurso para o Exército. Fui aprovado no concurso. Fui sargento mecânico de manutenção aeronáutica por 8 anos. E durante esse tempo eu fiz vestibular para Direito. Ingressei no curso de Direito. Comecei a estudar Direito porque era o que eu queria, era meu desejo, né? E eu aconselho você sempre buscar realizar as suas vontades, os seus desejos. Eu comecei a faculdade de Direito. Aí, mais uma vez, né? Formar, tem que fazer uma prova tal como a prova da ANAC, tem que fazer a prova da OAB, você tem que estudar. Eu ficava naquilo, poxa, naquela época lá, eu vi o quanto era difícil a gente estudar, quer dizer, não trabalhar, estudar o dia inteiro, e mesmo assim, a gente sabe que é difícil, não é fácil, não é porque eu tenho um dia todo livre que eu vou conseguir estudar. E na época que eu fiz o concurso, que eu fiz o vestibular para Direito, eu era sargento no Exército, então eu trabalhava durante o dia para a faculdade à noite. Então, era mais puxado ainda. E eu sabia que eu tinha que me comprometer de alguma forma. Que eu tinha que fazer uma forma de estudos que desse para mim.
Porque quando você vai perguntando para os seus colegas, poxa, como é que você fez para estudar, para passar? Ele vai te falar, eu estudei por tal concurso, tal cursinho. Eu tenho esse método aqui que eu utilizei e passei. Mas não é a mesma coisa. Aí eu quero chegar para falar para você. Não adianta você buscar métodos que serviram para outras pessoas, porque não vai servir para você. Por quê? Porque você tem a sua rotina. Você tem o seu horário de acordar, que é diferente do seu amigo. Você tem os seus problemas diários, que é diferente do seu outro amigo. É diferente. Cada um tem uma forma de estudo, cada um tem uma rotina diferente. Por mais que você tenha estudado com os mesmos professores, por mais que você tenha tido ali acesso às mesmas matérias, você tem a sua forma de estudo, a sua rotina, que é diferente do seu amigo. Por isso que eu fujo dessa modalidade de métodos de estudos, porque o que serve para você não serve para mim. Certo? E é verdade que se fosse assim, todo mundo tinha a mesma família, poxa. Imagina. Que cada um casa com uma pessoa diferente, por quê? Porque o que serve para você não serve para mim. É óbvio isso. Cada um tem seu time de futebol, cada um tem sua vida, cada um tem sua casa. Porque o que serve para você não serve para mim. Porque a minha rotina é diferente, porque os meus gostos são diferentes, porque a minha forma de vida é diferente. E isso que a gente tem que entender. Assumir a responsabilidade. E foi isso que eu fiz, tá? Eu queria passar no exame da OAB, naquela época estava bem corrido, bem resumido aqui, tá, gente? Estava bem corrido, estava no final do curso, eu tinha feito a prova no começo do 5º ano, não tinha passado, e meu colega de turma passou, minha colega de turma passou. Eu pensava, poxa, por que fulano passou e eu não passei se eu tive os mesmos professores? Por quê? Não foi porque ele fez cursinho A ou cursinho B, foi porque o método de estudos dele era daquele jeito e serviu para ele. Tá certo? Então, o que eu digo para você, você tem que ter a sua forma de estudos, ver a sua realidade, fugir de formas de outro planeta. Isso não existe. Você tem que ter a sua forma de estudo, o seu comprometimento. É isso que eu quero trazer para você nos próximos vídeos. Tá certo? Mostrar para você, comigo foi assim, olha só, eu te mostrei, né, que eu fiz a prova da ANAC, não passei na primeira, passei na segunda. Na prova da OAB eu fiz a primeira prova, não passei, fiz a segunda prova, também não passei, nem na primeira fase. Na terceira prova que eu fiz, eu passei na primeira fase, eu fui para a segunda fase e passei. Não precisei de repescagem, passei direto porque eu estava tranquilo. E é isso que nos próximos vídeos eu vou mostrar para você. Formas de estudos, o que deu certo para mim, tá no final, no último bloco ali, eu vou trazer meio que um guia para que você amolde aí a sua rotina. Tá certo? Eu tenho certeza. Se você assumir a responsabilidade, colocar na sua cabeça que você é responsável pelas coisas que você tem e que você é o único responsável pela sua aprovação, tudo vai ficar mais fácil. Não é porque você está fazendo o curso do Denis que você vai ser aprovado. Eu fui aprovado, então faz um vídeo aí agradecendo ao curso que você fez comigo, que foi graças ao meu método que você foi aprovado. Negativo, não quero isso não. Se você foi aprovado é graças a você, ao seu comprometimento. Aqui é só uma ferramenta para te auxiliar, mas a engrenagem principal aí é você. Tá? Nos próximos vídeos você vai começar a entender um pouco mais sobre o que eu quero dizer. A gente fica aqui então nesse primeiro vídeo, nessa primeira parte. Um grande abraço, eu vejo você no próximo bloco. Até mais.